A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês que ouvirão essa mensagem. Vamos falar aqui sobre o tempo, sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. Você pode acompanhar primeiramente em Hebreus capítulo 1. Ali o apóstolo Paulo vai declarar que Deus falou antigamente através dos profetas, Deus falou aos pais de diversas formas. Mas agora, nestes últimos dias, Paulo diz, nestes últimos dias, Deus nos falou através do Filho. O foco é esse, o Filho. Estudando essa passagem, muitos vão se deter sobre os últimos dias, no quesito ser os últimos dias dos judeus, colocando uma compreensão sobre o tempo dos judeus. E evidentemente há um estudo do tempo, né? Que Deus teve o tempo com os judeus, agora com os gentios, mas enfim, o foco principal da Escritura é o Filho. Deus não fala mais através de nada nem de ninguém, a não ser através do Filho. O Filho é a palavra, e a palavra é a expressão exata do Pai. Você pode acompanhar essa afirmação no Evangelho de João, no capítulo 1, que vai declarar que o Filho habita no coração do Pai, o Filho unigênito. E ninguém havia visto Deus por completo. Mas quando o Filho foi manifestado, então o grande mistério que estava oculto desde o começo do mundo em todas as gerações foi plenamente manifestado em Cristo. E Paulo vai corroborar isso dizendo em Colossenses capítulo 2, versículo 9, dizendo que Deus habita corporalmente em Cristo. Perceba que o verbo está de propósito no tempo presente. Não habitou, mas habita. Cristo é a plenitude de Deus. O enviado de Deus é Jesus Cristo. Quando Cristo foi enviado ao mundo, a obra foi consumada. Não existe nada nem ninguém mais a ser enviado. Os discípulos que Jesus enviou e cada profeta do Novo Testamento, cada pregador do Novo Testamento, nada mais é do que apenas um mecanismo. Mas a nova aliança traz Cristo. Se alguém prega a si mesmo, não dê crédito, porque o verdadeiro pregador na nova aliança é o próprio Cristo. O homem continua sendo usado por Deus na nova aliança de uma forma muito especial, o ministério do Espírito. Lá no passado era o ministério da lei, do Velho Testamento, o sangue de animais. Deus estava no homem, mas não como agora. Agora Deus encontrou morada no homem, através do sacrifício feito pelo sangue de Cristo. Então Deus de fato tira o pecado. O sangue de Jesus tira o pecado e então traz um novo nascimento aonde o próprio Deus habita. Então, Jesus vai dizer que João Batista foi o maior dos profetas, mas que o menor no reino é maior do que ele. E quem é o menor no reino? O menor no reino é o próprio Cristo. E isso é para que o homem não se glorie, porque o menor será o maior de todos. Então, nesse evangelho do reino, o pregador é Cristo. O que Paulo vai dizer ali quando ele diz em Coríntios: eu vos gerei pelo Evangelho. Então, o Pai é o Evangelho da salvação. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é Cristo em Paulo. Paulo disse isso. Veja, esqueça Paulo e veja o que está dentro. Essa mesma lógica se aplica aos demais discípulos e até os nossos dias. Paulo não prometeu estar aqui. Você não precisa voltar lá para os dias de Paulo, mas Cristo prometeu estar aqui. Cristo vive, então Ele está aqui. É necessário trazer essa compreensão. Os mesmos sinais podem acontecer. Isso não depende de mim, isso não depende de você. Isso depende da própria vontade do Pai. Se você crê, os sinais seguem os que crê. Então é necessário que
possamos se encher do Espírito de Deus, ter essa inteira certeza de fé. E então as mesmas coisas acontecerão. Jesus prometeu, os sinais seguem os que crêem. E se não houver sinais, os crentes não estão preocupados com sinais. Quem de fato é crente pela palavra. E os sinais são consequências. A fé, ela gera as obras. Não é primeiramente as obras, é primeiramente a fé. E a fé é poderosa para gerar as mesmas obras. Mas nesse assunto do Evangelho, a grande obra é a salvação. Dito tudo isso, vamos entrar no que eu propus falar aqui, que é o tempo. O fim do tempo. Vamos lá. O tempo, seja ele qual for, um dia, uma semana, um mês ou um ano ou 1000 anos, tudo é tempo. Quando acontece o fim do tempo? Efésios capítulo 1, do versículo 9 e 10. Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Leia isso e acompanhe. Deus tornou a congregar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Qual é a compreensão disso? Que Cristo, ele termina o tempo. Em Cristo tudo se completa. Você não pode olhar para Cristo olhando para trás. Cristo está sempre na frente. Ele é o cabeça. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O meu tempo termina quando eu me torno uma nova criatura no eterno. O fim do tempo é o fim do velho homem, é o fim da velha aliança. Em Cristo tudo se faz novo, as coisas velhas passam. Então você não vai ficar mais embaraçado com o fim do mundo, com os acontecimentos futuros. Quando você entende que você é uma nova criatura em Cristo, o tempo termina. O Filho de Deus é gerado em você. E esse novo homem, ele é simplesmente o fim do tempo. O tempo termina para o velho homem. O velho homem não pode mais dominar. Essa ideia de ter um fim do mundo, de Jesus vir num dia futuro, você não precisa se preocupar com isso. Apenas mergulhe no Evangelho. Entre em Cristo. E então quando você vê que você é uma nova criatura em Cristo, que você nasceu nele, que ele está em você e você está nele, então tudo está consumado. Você não precisará mais de nada, porque Cristo está em você. Se Cristo está em você, a obra está completa. O que necessita agora? Vamos para 2 Coríntios capítulo 5. O que vai dizer ali? Que nós então temos um outro tabernáculo. E nós estamos apenas aguardando sair desse tabernáculo terreno. Porque a nossa verdadeira morada é no céu. A grande obra da redenção, ela termina na cruz. Na cruz do Calvário, o preço foi pago. Então, quando o preço é pago, o que acontece agora? Agora vem a parte onde Deus vem fazer morada. O preço foi pago pelo pecado. E o Evangelho é ecoado. As boas novas é anunciada. Para quê? Para que Deus venha fazer morada. Antes dele fazer morada, é gerado essa nova criação. Essa nova criatura em Cristo. O tempo então passa. O tempo representa o pecado. O tempo representa o mundo. O céu e a terra passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Você não precisa mais ficar embaraçado. Jesus vai vir daqui a tantos anos. Quando é que vai ser o Apocalipse? Ou seja, quando você de fato entra em Cristo, você vai se deparar que o tempo terminou. Quando ele disse a João que lá no Apocalipse, João foi arrebatado em espírito. E ali você vai ver que ele viu o dia do Senhor. Então, quando você entra no Espírito, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você não pode, de forma alguma, ficar embaraçado com essa questão do fim do tempo. Quem confia no Senhor está como os montes de Sião. Não vai se abalar jamais, porque Cristo Jesus é a consumação. Não há nada mais a ser enviado a não ser o que já foi feito. Não há uma Bíblia nova.
Não há um novo enviado de Deus. Não há um profeta ou um pastor. Nessa nova aliança, há um só ministro. E esse é o Supremo Pastor. Agora não precisa fazer embaraço disso. Eu aqui estou como um pregador. Deus continua usando o homem. A questão é que essa questão de títulos, profetas, pastores, essa questão dos dons, não podem ser embaraçadas. Você não pode se achar o enviado de Deus. Você é uma roupa. Se você é um pregador do Espírito, você está sendo apenas um canal. Mas a glória está aí. A glória é Ele em você. Você recebeu o ministério do Espírito. Você não ministra mais segundo o homem. Não é o ministério de Arão. Não é um lugar físico. Infelizmente as pessoas fazem um grande embaraço disso. As pessoas pensam então, eu não vou congregar mais. Então eu não vou ter um pastor. Não, não é nada disso. Você precisa sim ter um pastor, ter um pregador, ter um irmão. É necessário você entender que Deus continua usando o homem. A diferença é que não é mais a velha aliança. Não são mais sacerdotes segundo a lei. Não é um sacerdócio do homem. A grande diferença é que o tempo se cumpriu. A maior diferença do Novo Testamento é que Deus é apresentado a você. Deus vem fazer morada em você. Esse é o grande ponto. Isso representa o fim do velho homem. Quem me livrará do corpo desta morte? A morte está nesse corpo. Esse corpo é tempo. Você precisa dessa palavra em você. Provar essa verdadeira mensagem, a mensagem que é dele. Não é mensagem de homem algum, mas é a palavra de Deus, gerados de novo, sendo agora uma nova criatura em Cristo. E isso prossegue. Cristo gerado, então Cristo formado. A obra então se completa. Quando isso se completa, a morte agora pode ir buscar você. E a morte então vai pegar o que é herança dela. Isso aqui é herança da morte. Lembra o que está escrito em Gênesis? Que a serpente comeria o pó. O pó são esses corpos. O pó representa o nosso corpo. Representa tudo aquilo que é carne, que é matéria. Isso aqui não herda o reino dos céus. Você então entenderá bem isso. Você agora é nova criatura, não é velha criatura. Você é nova criatura em Cristo. Você agora não tem mais tempo. Você agora é eterno. Eu termino aqui dizendo o que Tiago disse sobre isso. Tiago disse, veja quão grande caridade nos concedeu o Pai, que nós fôssemos gerados como as primícias da criação. Nós, em Cristo, nós voltamos ao princípio, porque Cristo não é tempo. Em Cristo nós regressamos à eternidade, agora sendo glorificado nele, tendo de fato um corpo de glória como é o dele. Esse grande mistério está todo revelado na palavra. Eu espero que eu tenha sido preciso nessas palavras. Eu finalizo aqui dizendo que o fim do tempo é simplesmente quando você e Deus se torna uma coisa só. João 14, 20. Naquele dia você vai saber que eu estou no Pai, você em mim e eu em vocês. Essa é a palavra de Jesus. Que esse dia de Deus, o qual não é tempo, mas é eternidade, ele chega a você. E quando ele chega a você, você é gerado do Espírito. Então o tempo termina. O mundo não é mais para você e nem você para o mundo, porque Cristo Jesus não é tempo, Cristo Jesus não é mundo, Cristo Jesus é eterno e nele nós alcançamos essa eternidade, essa imortalidade, sendo gerados fora do tempo, sendo gerados em seu Espírito, sendo resgatados do tempo. Que Deus abençoe a sua vida, que essas palavras possam te ajudar a não ficar mais preocupado com o Apocalipse, com o fim do tempo, com falsos profetas, com sei lá o que. Descanse em Jesus, de fé em fé, de glória em glória. Continue a conhecer ao Senhor.
porque essa é a obra de Deus, a qual é Ele mesmo ser reproduzido em mim, ser reproduzido em você. Que Deus te abençoe e te guarde, no precioso nome de Cristo. Amém.